E da Tuti estamos então de regresso ao nosso estúdio para um tema muito profundo e que deu origem a um livro. O livro chama-se A Maternidade e o Espelho da Criança Interior e aqui da autoria da Margarida Roque Pereira. Margarida, bem-vinda antes de mais aqui à nossa casinha. Obrigada, Mariana. E perguntar-lhe, acho que esta é a pergunta inevitável, como é que nasce este livro? Imagino que seja fruto da sua própria maternidade, certo? Sim. O caminho do feminino começou para mim num caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, olhar aqui para o meu lugar de filha, a relação com os pais, não é? Então surgiu nesta procura por me descobrir a mim. Sim, uma busca interior, não é? Exatamente, uma busca interior na relação com os pais, que também expressa muito a nossa relação com a vida, não é? Então, mesmo que não seja diretamente com os pais, nós quando estamos a olhar para a construção da nossa vida, estamos de certa forma A projetar essa relação que tivemos com os nossos pais. Exatamente. Então começou assim, discretamente, e depois fui mãe e claro que alavancou todo esse processo, porque sendo, não é, as mulheres quando passam por este caminho da maternidade há muita coisa que abre dentro de si e foi o meu caso, não é? E foi traduzido também depois aqui num livro. O que é que este livro, qual foi quando decidiu criar este livro, escrever este livro, que objetivos é que tinha? O que é que pretendia fazer que as pessoas também sentissem e refletissem? Então, este livro, no fundo, ele é uma compilação de vários textos que eu fui escrevendo ao longo dos meus primeiros anos de maternidade. Eu comecei a escrever muito sobre a minha experiência de parto, de gravidez, de amamentação, de parentalidade e o que isso trazia de mim, não é? Como pessoa, os meus valores, lá está a minha história. E depois, ao longo do tempo, foi-se tornando uma paixão, sem dúvida. Eu comecei a perceber, ok, eu gosto de escrever sobre isto, ia partilhando nas minhas redes sociais e tinha esse bom retorno, feedback, não é? certo? Exatamente, esse retorno. E comecei a perceber que realmente fazia muita falta as mães terem essa partilha mais profunda, nós partilharmos os nossos caminhos internos, porque isso também abre espaço a novas reflexões na parentalidade, não é? E todos nós estamos aqui a aprender também a lidar com os nossos filhos, não é? Sim, estamos a aprender a ser pais também, não é? Exatamente, Não são só eles que estão a aprender, nós também estamos a aprender e muito, não é? Completamente. Então comecei a fazer muito essa partilha nas redes sociais e depois pensei, olha, eu quero compilar tudo num livro. E depois, claro que teve a cereja no topo do bolo, que acrescentei especificamente ao livro, mas tudo o que foi aqui escrito, muitas das coisas não foram Intencionais a pensar num livro, não é? Exatamente. Foi algo que foi surgindo e eu digo sempre que, desde que fui mãe, que eu comecei a construir peças de puzzle, não é? E este livro depois é uma junção dessas peças todas num puzzle que é o livro. E este livro tem um título forte que fala da maternidade como um espelho da nossa criança interior, não é? Como quase um resgatar e um curar a nossa criança interior. Todos nós temos feridas e temos coisas difíceis dentro de nós, não é? Eu gostava de perceber como é que tu sentes que esta ponta é estabelecida, não é? Entre a maternidade e a criança interior e este resgate da criança interior. Sim, então eu sinto que, como eu dizia inicialmente, quando nós começamos a ganhar autonomia na vida e a perceber, ok, então o que é que eu quero fazer na minha vida, nós começamos logo a olhar para nós no nosso primeiro lugar, que é o de filhas, não é? E assim que começamos a tornar-nos mais autónomas, nós vamos fazendo essa despedida também com os pais, mas depois vamos para a maternidade e agora somos nós os pais, não é? Então eu sinto que esse exercício da parentalidade é mesmo esse espelho de quanto daquilo que foi a minha educação eu estou a replicar, exatamente. O que é que eu quero trazer e o que é que eu não quero, o que é que eu trago sem querer. Exatamente, fazer essa triagem, reconhecer os meus padrões, não é? Quais são os padrões inconscientes que todos nós temos, não é? Quais é que são os meus padrões que eu estou a reproduzir, quais é que eu realmente quero, quais é que eu quero transformar, exatamente. Então eu sinto que a parentalidade é mesmo, e a maternidade, e desde a gravidez e do parto, não é? É aquele confronto também com o que é que está aqui inconscientemente em mim, que está a moldar os meus comportamentos mais automatizados e as minhas reações, não é? E eu vivo nessa busca, ok, quais é que são as minhas reações? O que é que isto me diz sobre a minha educação, sobre a minha história e o que é que eu quero continuar e o que é que eu quero transformar, não é? Porque agora, sendo nós as mães... Temos um papel ativo, podemos transformar. Eu vou pedir à Margarida que me passe aqui o livro, embora eu esteja aqui meio condicionada da mão direita, mas vou tentar mostrar lá para cá. Tem assim uma capa muito bonita e depois lá está, temos aqui quase como se fosse uma compilação de textos, não é? Vários textos. Este aqui é o Dom de Amar, lembra-se o que é que fala aqui? Sim, o Dom de Amar fala muito
desta questão de como é que nós também, como é que a nossa evolução nos leva para o caminho do amor, não é? Porque os filhos convidam-nos a esse amor incondicional, mas há muitas condições face àquilo que vem de trás, não é? Então nós já somos condicionados pelo nosso passado. Agora, para este convite que os nossos filhos nos fazem de amarmos incondicionalmente, é preciso haver muita libertação interior. Eu sinto que é mesmo esse amor incondicional que os filhos nos trazem, nos convidam a entrar e a experimentar essa forma de amar, por isso é que eu digo o dom de amar, porque é mesmo esse dom de evoluirmos ao ponto de conseguirmos libertar-nos, e só nessa libertação interior é que realmente podemos amar incondicionalmente os nossos filhos. Exatamente, e que é um caminho para a vida, porque não é uma coisa que se faça... Sim, não ligamos o botão do amor incondicional e já está. Exatamente, é muito condicional, e este caminho de evolução interior é mesmo para torná-lo cada vez mais incondicional na única relação onde isso existe, porque é com os filhos. Não é? E que ganhos é que essa viagem interior, que pode ser muito dolorosa, e é importante também dizermos isso, não é? Esta viagem interior e este olhar para os meus padrões, para aquilo que eu recebi, para aquilo que eu quero replicar e aquilo que quero transformar, é um caminho bonito, mas é um caminho com dor, não é? E não vale a pena dizermos o contrário. Sim. Mas porquê que é vantajoso fazermos este caminho para nós próprias, enquanto mulheres e enquanto mães, e também para os nossos filhos? Eu sinto que a maternidade começa logo com a experiência de parto, não é? E o parto dá-nos logo um mote muito interessante, que é, nós contactamos com essa dor física no parto, mas trazer filhos ao mundo vai-nos convidar também a uma dor emocional, não é? E a dor física no parto também escala por dores emocionais, porque diferentes mulheres experienciam a dor de diferentes formas, consoante a percepção que elas têm da vida, do parto, de todos aqueles processos, não é? Então, o parto dá-nos logo aquele convite de como é que tu vais lidar com a dor, porque vais lidar com a dor quando te aproximas mais profundamente da vida, não é? E os filhos fazem essa aproximação mais à vida, à chegada, não é? Então, eu sinto que é mesmo ver essa beleza como se vê num parto, não é? O parto está muito envolto também dessa gestão da dor, mas toda a gente se rende àquele nascimento, àquele renascimento da família, à beleza, toda a gente se emociona com isso, não é? Então, trazer isso para nós, para o nosso próprio parto, para o nosso dia-a-dia da mulher que nós queremos ser, não é? Então, eu sinto que é como se nós damos vida aos nossos filhos, mas também damos-nos vida a nós, diariamente, porque agora estamos também livres dos nossos pais nesta nossa autonomia da vida adulta, não é? Que não significa estar longe dos nossos pais, nem distanciarmos dos nossos pais, nem zangarmos com os nossos pais necessariamente. Sim. Significa só libertar e encontrar uma liberdade individual, não é? São coisas diferentes. Significa que libertamos muitas vezes a dependência emocional que ainda temos, não é? Então podemos ter uma relação muito mais livre quando já não estamos emocionalmente dependentes, e os nossos filhos estão emocionalmente dependentes de nós. Porque são crianças? Porque são crianças, mas quando nós chegamos à vida adulta, muitas vezes ainda trazemos essas feridas de infância que nos mantêm dependentes dos nossos pais emocionalmente, e depois exigimos deles alguma coisa, expectamos alguma coisa, e depois isso traz mais dor e mais sofrimento, mais exigência, não é? Então esse crescimento para a vida adulta é também uma libertação dessa dependência emocional, e isso tem a dor desse corte, não é? Porque é o crescimento, é como o parto, não é? Está envolto naquela gestão da dor, mas é profundamente... É um renascimento. É um renascimento, exatamente. E para os nossos filhos, o que é que isso significa? Pais mais emocionalmente mais autónomos também, mais capazes de os acolher também? Sim, mais capazes de os acolher, não é? Eu sinto muito que é quando nós conseguimos ter esta big picture, quando conseguimos ver ao longe, ou seja, ver o sistema familiar, olhar para os nossos pais, olhar para os nossos padrões de família, quando conseguimos ver ao longe, nós conseguimos acolher mais de perto. Então eu tenho sempre esta visão para mim, que é eu, para acolher a minha filha mais de perto, eu preciso de ter uma visão mais ao longe, não é? Então quando nós olhamos para o sistema e reconhecemos, lá está, esses padrões, as histórias, de onde é que nós vimos, nós temos mais capacidade para acolher os nossos filhos mais de perto. E isso é o mais importante, é sermos esse porto seguro dos nossos filhos, esse regulador também das emoções deles, porque eles dependem de nós, e é bom que sintam que estão seguros nessa dependência. Claro, podem confiar nessa dependência. Exatamente, claro. porque é a partir dessa confiança que depois vão voar para a liberdade. Ninguém se liberta quando não está confiante do seu porto seguro. Não há autonomia sem dependência, eu costumo dizer isso. Primeiro dependes e depois és autónomo. Não é? Exatamente. E muitas vezes são as falhas na dependência na infância que dificultam a autonomia mais tarde. Não é? E tornamos-nos eternamente dependentes emocionalmente dos nossos pais, porque ainda estamos nessa procura por um vínculo seguro, não é? Mas agora, este parir-nos a nós próprios é também encontrarmos a nossa segurança em nós, a segurança na nossa própria vida, para
agora nos libertarmos e para criarmos. darmos aos nossos filhos esse tal amor incondicional que tu falavas. Disseste, só para terminar, que tinhas, além de todos os textos que foste escrevendo, que tinhas uma cerejinha em cima do bolo no livro, não é? Que escreveste para o livro, que é o quê? Então, há alguns poemas, há alguns certos que foram especificamente já para juntar tudo isso e depois o filme... Para ser a cola. Exatamente, a cola de tudo aquilo que eu quis trazer de quando eu estava mesmo a experienciar esses processos, não é? Quer seja do parto, eu escrevi muitas coisas no parto e trouxe depois para o livro, não é? Então juntei, fiz essa compilação dessas reflexões e depois fiz com o meu marido o filme Nós Mães, que também sinto que vai trazer aqui outra vida ao livro, porque é mesmo esse entrar na nossa casa, eu digo que o realizador só poderia ser o meu marido, para entrar tão a fundo naquilo que é uma dinâmica com os filhos, de respeito, de apego, não é? E traz também muito essa visão, especificamente no filme, da sexualidade da mulher, não é? Porque nós muitas vezes distinguimos este lado da maternidade e da sexualidade feminina e tiramos também o fogo a essas experiências de parto, não é? E torna-os menos poderosos e com menos ferramentas para lidar com a dor. Porque lidar com a dor é um lugar de poder, não é? Claro. Nós precisamos estar seguras de nós para abraçar aquela experiência com tudo o que ela traz, não é? Então é também um resgate da nossa força criativa, da nossa sexualidade e o filme vem juntar essas peças do puzzle. Exatamente, da sexualidade da mulher e como isso dá tanto poder também ao parto. Integramos a nossa raiz mais criativa, mais sacral, não é? De sexualidade, e isso é o que está também expresso no parto. O parto convida-nos a isso. Sem dúvida. Margarida, olha, muito obrigada por esta viagem aqui, pelo teu livro e por este filme também. E quem quiser já sabe, pode encontrá-lo nos locais habituais. Portanto, foi um gosto estar contigo. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Ora,